Fala, galera. Beleza, beleza. Matemática 2, as discursivas aí. Galera, não esqueça de deixar o comentário de presença aí no YouTube, hein? Então vamos lá. Nas discursivas aí. Não dá para corrigir todas durante o tempo de uma aula. Então vou corrigir pelo menos uma de cada aula aí, né? Uma da aula 9, uma da 10, uma da 11 e uma da 12, tá? Da aula 9, eu vou corrigir essa primeira aí, ó. Tá? Geometria plana 8, triângulos, retângulos, notáveis, lugares geométricos. E aí a primeira fala assim: algumas figuras geométricas são utilizadas em símbolos, como por exemplo, a estrela de Davi. Todo mundo já viu a estrela de Davi aí. Tá assim, né? E aí tem três figuras, uma assim e a outra assim, que aqui tá pintado, né? A partir da figura 1 e 2, desenhou-se um esquema representado na figura 3, que não obedece uma escala. Sabes que na figura 3 estão representados uma circunferência de centro O, um triângulo equilátero inscrito nessa circunferência. Considerando o raio da circunferência como raiz quadrada de 48, responda aos itens a seguir. Então, o primeiro item aí. Meu Deus. O item A fala assim: determine a medida do lado do triângulo ABC. Justifique a resposta apresentando os cálculos realizados na resolução deste item. Então, ó, o triângulo é equilátero. Primeira coisa, se esse triângulo é equilátero, todos os lados são iguais, né? Então, como ele está inscrito na circunferência, vamos chamar R é o raio, tá? R é o meu raio. H, eu vou falar que é a altura do triângulo, né? L é o lado, né? Só para a gente lembrar aqui. Então, eu sei que o raio, o raio é igual a 2/3 da altura. O raio é igual a raiz quadrada de 48. Então, 2/3 da altura. Passa para cá multiplicando esse 3, né? Então, 3 raiz de 48 sobre 2 é igual à altura. Raiz quadrada de 48, acho que dá para dar uma simplificada aqui, né? 48 dá 16 vezes 3, né? 16 vezes 3, 18 sobre 1, isso mesmo. 3 sobre 2. Aí a raiz quadrada de 16 é 4. Então eu posso escrever 3 vezes 4, raiz quadrada de 3 sobre 2. 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. Então a altura disso aí dá 6 raiz de 3. O lado de um triângulo equilátero vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2 é igual à minha altura. A altura eu já sei que é 6 raiz de 3 igual lado raiz de 3 sobre 2. Passa para cá multiplicando, 12 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Posso cortar, 12. Então o lado desse triângulo aí é igual a 12. Então já fiz a A. O que eu precisava lembrar nesse exercício, galera? Que quando eu tenho um triângulo
inscrito numa circunferência, um triângulo equilátero, inscrito numa circunferência, tá? Toda vez que ele estiver inscrito nessa circunferência, o raio dessa circunferência é igual a 2/3 da altura. E que a altura de um triângulo equilátero é igual ao lado raiz de 3 sobre 2. Tá? Então são dois elementos que a gente precisou lembrar aí nesse exercício. A e a B fala assim: determine a área representada pela cor cinza da figura 3. Justifique sua resposta apresentando os cálculos. Bom, eu preciso achar a área do triângulo e subtrair da área do círculo, porque tá assim, ó. Né? E ele quer essa área aqui, ó, pintada. Então eu preciso saber a área do círculo e subtrair da área do triângulo, né? Então, a área do círculo, né? πr ao quadrado. A área do círculo. Π vezes o raio, no próprio exercício ele fala pra gente, é raiz quadrada de 48. Então, posso cortar aqui. Π vezes 48. Ou 48π. Seria a área do círculo. Né? 48π. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base, a gente descobriu no exercício A lá, que deu 12. A altura também descobrimos aqui. Opa. 6 raiz de 3. Vezes 6 raiz de 3. Tudo isso sobre 2. Dá para dar uma simplificada aqui, né? 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 6, raiz de 3. 6 vezes 6, 36. 36, raiz de 3. Então, a área disso aí seria 48π menos 36 raiz de 3. Bom, aí teria que saber quanto é a raiz de 3, como a gente não vai usar calculadora nisso aqui, tá? Mas, se a gente fosse usar um calculador aqui seria 48 vezes 3,14 menos 36 raiz de 3. Dá 88,3 aí. Então, isso aqui seria 88,3 aproximadamente. Tá? Cálculo de área é muito importante aí. Da aula 10, eu peguei esse 2. Bem interessante, um cálculo de área aí, ó. Tem um triângulo dividido em várias partes. A Universidade Federal do Paraná. O projeto de uma escadaria prevê o uso de 3 pontos verticais paralelos para sustentar a armação. Os postes formam espaçados paralelamente ao longo da base da estrutura, como indicado na figura a seguir. Calcule as distâncias de x, y e z em centímetros. Galera, o desenho tá de um jeito, eu vou fazer ele um pouquinho diferente aqui. Só para gente
enxergar ele aqui de uma outra maneira. Então, 45, 60 e 75. E tudo isso aqui é 240. Usando o Tales, aqui é o Z, aqui é o Y e aqui é o X. Então, tudo está para tudo, eu tenho que somar tudo desse lado, porque eu já tenho tudo desse lado. Aí, o 75 está para X, 60 está para Y, e assim por diante, né? Então, para poder descobrir aí. Então, sei lá, vou começar pelo 75, tá? Então, 75 está para X, assim como, posso pegar todos aqui, ó. 60 está para Y e 45 está para Z. Né? Então, posso colocar 75. Não sabe como vai escrever essa porcaria. Aí, 75 está para X, assim como o total do total aqui, ó, 75 mais 45, 120 mais 60, 180. 180 está para 240. Dá para dar uma simplificada aqui, né? 18 e 24 dá para simplificar por 6. 75 sobre x é igual a 3 quartos. Um pouquinho mais fácil aqui. Aí você faz a regrinha de 3, x é igual a 75 vezes 2, vezes 4, 150, 150 dividido por 3. Oh, 150 não, 300. 150 por 300. 300 dividido por 3, 100. Aí o próximo seria 60 sobre y é igual a 3 quartos. Dá 120, 240. 240 dividido por 3, 80. E o último aí é 45. 45 sobre z é igual a 3 quartos. 2, 90, 180. 180 dividido por 3, 60. Então, 180 e 60 centímetros. No da aula 11, eu peguei esse primeiro, tá? Um texto aqui falando do rio aqui e tal. É legal. Então, duas cidades marcadas no desenho a seguir como A e B estão nas margens retilíneas opostas de um rio, cuja largura é considerada igual a 2,5 quilômetros. 2,5 km. E a distância de 2,5 e a de 5, respectivamente, cada uma das suas margens. Desejas construir uma estrada de A até B, que por razões de economia de orçamento deve cruzar o rio por uma ponte de comprimento mínimo, ou seja, perpendicular às margens deste. As regiões de cada lado do rio, inclusive as cidades, são planas e disponíveis para a obra da estrada. Uma possível planta de tal estrada está esboçada na figura a seguir, em linha tracejada. Considerando que a figura, o segmento HD é paralelo a AC e a distância HK' é de 18 km. Calcule a distância em quilômetros que deverá estar a cabeceira da ponte da margem de um lado da cidade B para o lado da cidade no ponto D, do ponto K, de modo que o percurso total da cidade A até a cidade B tenha comprimento mínimo. Então tá aqui assim, tem o rio, aí aqui tá o A, daqui aqui 25 quilômetros, aí a estrada vai fazer isso, isso e isso. Aqui é 5, aqui é 2,5, que é a largura do rio, e aqui também é 2,5. Tá? Então,
Aí daqui até aqui, ó. Ele não dá, mas ele fala que daqui até aqui, que é o K', tem 18. Que é essa distância total aqui. Então, como que eu posso fazer aí? Vai. Mudou. Vai. Tá. Então, ó, de DK a CH é igual ao BK sobre CD. DK é igual a 18 menos DK, 5 sobre 2,5. Uma regrinha de 3 aqui. 2,5 DK é igual a 5 vezes 18 dá 40, 90. 90 menos 5 DK. Passando para cá, dá 2,5 DK mais 5 DK é igual a 90. 7,5 DK é igual a 90. DK é igual a 12 quilômetros. Então, a distância entre eles aí é de 12 quilômetros. Eu peguei esse segundo aí, da Universidade Federal de Goiás. Um monte de quadrados aí, né? Aí fala assim, a árvore pitagórica fundamental é a forma estudada pela geometria fractal. E sua aparência característica pode ser representada ao formato dos galhos de uma árvore, de uma couve-flor ou de um brócolis, dependendo da sua variação. A árvore pitagórica, ao lado, foi construída a partir de um triângulo retângulo ABC de lados AB3, AC4 e CD5. O triângulo pitagórico, 3, 4, 5. E de quadrados construídos sobre seus lados. A figura ramifica-se em quadrados e triângulos retângulos menores, semelhantes aos iniciais, sendo os ângulos C, F e I congruentes. Sendo assim um processo interativo que pode se estender infinitamente. Com base nessas informações, calcule a área do triângulo GHI. Tá? Então, o que acontece? Ele tem um quadrado, aí ele forma um triângulo retângulo, aí tem outro triângulo retângulo, aí um quadrado maior, aí outro triângulo retângulo, e aí por último mais um quadradão lá. Então, se o primeiro tem 3, 4, 5, a base dele é 3, a altura é 4. Então, 3 vezes 4 dividido por 2, base vezes altura dividido por 2, dá 12. 12 dividido por 2, 6. Dá 6. Como ele está sendo aumentado cada vez mais, né? Eu tenho uma razão aí de 4 quintos. Tá? Então, 4 quintos. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Então, o próximo já seria 16, 25. Por que 4 quintos? A altura e a hipotenusa dele. Tá? Então, se eu fizer 16, 25 ao quadrado, que eu vou multiplicar por ele de novo, eu teria 16 vezes 16, 256, 625.
vezes a área do primeiro lá deu 6, vezes 6, 6 vezes 6, 36, sobe 3, 30, 33, 12, 15. 625. Não daria 1536 sobre 625. 1536 sobre 625. Beleza, galera? Então não esqueça de deixar o comentário aí no YouTube. Fechou? Valeu, galera.